figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo plano vertical. No instante que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu, dividindo-se em 2 fragmentos, A e B, de massas MA e MB, respectivamente, tal que MA é igual a 2mb. Desprezando a resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era VH e que, imediatamente após a explosão, o fragmento B adquiriu velocidade VB igual a 5VH, com mesma direção em sentido de VH, o fragmento A atingiu o solo no ponto letra A 4, letra B 3, letra C 5, letra D 1, letra E 2. Olá, seja muito bem-vindo, você está no Pesquebox, eu sou o professor Carlos Mainartes. Essa é uma aula sobre conservação da quantidade de movimento ou conservação no momento linear, se preferir. Nessa questão, então, nós temos aí um lançamento oblíquo, o projétil é lançado obliquamente, e quando ele está no ponto mais alto, ele se separa em 2 partes. Nessa separação, observe então que nós temos aqui que os fragmentos A e B têm massas tal que a massa de A é o dobro da massa de B. E com isso, eles adquirem também velocidades em que a velocidade de B está sendo mostrada inclusive aqui pelo vetor, uma velocidade horizontal para frente, valendo 5VH, que era justamente a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão. E esse VH que aqui não aparece, na verdade, tem o mesmo sentido de VB, certo? Nós devemos determinar, então, se o fragmento B ele vai para frente, o que acontece com o fragmento A? Em qual ponto ele vai cair? Ele volta e cai no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, apenas cai verticalmente da posição que está no ponto 4, ou ainda vai para frente e cai no ponto 5? Isso que nós devemos determinar. Então, para isso, nós vamos utilizar justamente a conservação da quantidade de movimento, veja aqui nessa outra tela. Lembrando então de detalhes importantes para aplicar a conservação: a massa do fragmento A é o dobro da massa do fragmento B, a velocidade de B, no caso, quando esse fragmento então é criado, é 5 vezes a velocidade que o projétil tinha antes da explosão. Aqui nós temos a figura para guiar na nossa solução. E agora, aplicando a conservação da quantidade de movimento antes, igual a quantidade de movimento depois. O que nós tínhamos antes da explosão? Antes da explosão, note que nós tínhamos aqui um projétil na íntegra, com uma massa total, MA, somada a MB. Então, a massa total era, no caso, MA e MB, com uma velocidade VH. Então, MA mais MB, a velocidade VH, observe que eu coloquei um sinal de mais, por quê? Eu estou considerando aqui que o movimento para a direita tem sinal positivo, e a gente atribui esse sinal para a velocidade. Isso aqui é igual, o que nós temos de quantidade de movimento depois? A quantidade de movimento, então, depois, sendo ela um produto da massa pela velocidade, então eu tenho a massa do fragmento A multiplicado pela velocidade do fragmento A, que nós não conhecemos essa velocidade, vamos descobrir nessa solução. Mas a massa do fragmento B vezes a velocidade de B, observe que é positivo, porque aqui mostra que VB está indo para a direita. Bom, nós podemos então aqui substituir a massa de A, que vale 2mb, então tanto aqui quanto no outro lado da igualdade, e VB por 5VH. Observe que com isso nós temos, se a massa de A é 2mb, eu tenho 2mb somado com mb, o que me dá 3mb, vezes VH, que é a velocidade do projétil antes da explosão, mais, no lugar de MA, 2mb vezes VA, mais MB, e VB foi trocado por 5VH. Observe que aqui, no lado direito da igualdade, MB aparece nos 2 termos, então nós vamos colocar em evidência. Veja como fica.
No lado esquerdo eu não mexi, 3MB vezes VH. MB, como aparece nos dois termos, eu coloco em evidência, então MB em evidência, e fica aqui, ó, 2MB divididos por MB, fica 2VA. MB 5VH divididos por MB, 5VH. Com isso, já que nós colocamos MB em evidência, nós podemos simplificar MB. E com isso, nos resta, então, 3VH igual a 2VA mais 5VH, onde eu posso lançar 5VH para o lado oposto. Então, eu fico com 3VH menos 5VH igual a 2VA. Observe que essa subtração, então, fica menos 2VH igual a 2VA, simplifica o 2 e obtemos como resposta que a velocidade de A é menos. Opa, significa que ele voltou, ele foi para a esquerda, com a mesma velocidade que ele tinha antes. Então, olha aqui no desenho. Quando ocorre, então, o movimento, essa peça A, ela vai adquirir a mesma velocidade que o projétil tinha antes da separação e, com isso sendo em sentido oposto, observe que uma vez que a velocidade é exatamente a mesma e essa queda independe da massa, é muito importante essa queda agora. Uma vez que a gente conhece a velocidade, ela independe da massa, o que esse fragmento do projétil vai fazer é retornar exatamente do ponto de onde ele saiu, porque a velocidade é exatamente a mesma que ele chegou naquele ponto mais alto, portanto, ele cairá aqui em 2. E o 2 corresponde lá na resposta ao item E, certo? Então, aqui nessa aula de hoje do Physics Box, uma aula sobre conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento linear. Foi muito bom ver você por aqui. Tem dúvidas? Coloca nos comentários, a gente responde. Gostou da aula? Dá um like, ele é importante para o crescimento do canal, para que sempre tenham aulas novas aí para vocês. E também, se gostou muito, pode compartilhar com seus colegas. Se sabe que eles estão precisando, compartilha e ajuda também seus colegas. Muito bom ver você por aqui e eu vou ficar te esperando na nossa próxima aula. Você aí que não tá fazendo nada, dá um like pra mim, compartilha, avisa todos os amigos que eu estou aqui. Se você não tá fazendo nada, dá um like pra mim. Mas se você não tá fazendo nada,